Alô, meus alunos do primeiro ano, Márcio Macedo, professor de física de vocês. Vamos falar do capítulo 13, equilíbrio de um ponto material. Na próxima semana, equilíbrio de um corpo extenso. Equilíbrio de um ponto material é um assunto show de bola, mas para eu poder lembrar de equilíbrio de um ponto material, eu preciso relembrar de duas coisas que a gente viu lá atrás em vetores, que é a componente horizontal e a componente vertical, tá ok? Então, um cara para estar em equilíbrio significa que a sua força é zero, sua força resultante é zero. Mas isso significa que toda a força ela é decomposta tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, nós temos que lembrar que a componente vertical é vezes o seno e a componente horizontal vezes o cosseno do ângulo formado. Só lembrar isso de composição de vetores que a gente viu lá atrás, tá? Então, o equilíbrio de um ponto material, o equilíbrio estático, tá? A sua posição não é alterada, ou seja, esse cara está parado de acordo com o dado referencial, não vai se mover. Já o equilíbrio dinâmico ocorre quando o cara se desloca no movimento uniforme, tá? Mesmo em relação ao mesmo referencial, só que não tem aceleração, esse cara é numa velocidade constante. Então, isso é um movimento, um equilíbrio dinâmico, não há variação nesse movimento, esse cara permanece o tempo todo igual. O equilíbrio estático ele está parado literalmente do referencial, e o dinâmico ele se move constantemente, tá? Mas o mais importante é que a soma de todas as forças envolvidas no processo tem que ser igual a zero ou nula. Vetorialmente é chamado de nulo e não zero. Então a soma das forças tem que ser nula. É ela que vai definir exatamente o equilíbrio. Show de bola? Então, ó, se eu tenho forças aqui atuando sobre algo que esteja em repouso, significa que o seu somatório vai ser nulo. Então, esse cara que aqui está, essa primeira força aqui, ó, ela é decomposta no eixo X, mas também no eixo Y. Então, aqui conforme a figura está demonstrada aqui, ó, certo? É isso que é decompor uma força no seu eixo ortogonal. Legal? Show de bola. Então, ó, quando eu pego no eixo X, eu não tenho essa força aqui, F de X, e esse cara que eu acabei de fazer aqui, ó, se esse cara está em equilíbrio, significa que a soma das forças no eixo X tem que ser zero. Show? Que nem o cara está falando lá no livro de vocês. Da mesma forma, no eixo Y, quando eu decomponho essa força aqui, a soma das forças no eixo Y também deverá ser zero. Como elas estão em sentidos contrários, então é uma menos a outra. Se elas estão no mesmo sentido, basta somar uma mais a outra, que é o que ocorre no livro de vocês. No eixo X, então, eu tenho F menos F de X é menos F de AX, e no eixo Y da mesma forma, ou seja, a soma entre elas tem que dar nulo. Esse fala zero, mas é errôneo, tá? O certo é falar nulo, já que eu estou tratando de valor módulo. Módulo é dessa forma que funciona. Polia fixa é uma polia que não vai servir para muita coisa, não. Ela só vai alterar o sentido do movimento do cara. Vai alterar. Se esse cara está ali, a polia fixa vai servir para deslocar com maior facilidade? Não vejo maior facilidade, porque a força não vai alterar. É simplesmente para deslocar um objeto para cima ou para baixo. Esse é o valor da polia fixa. Já a polia móvel, não. A polia móvel ela tem importância enorme, porque cada polia móvel vai dividir o peso pela metade. Então, por exemplo, se eu estou levantando um objeto de 100 kg numa polia fixa, esse cara vai continuar com 100 kg. Se eu coloco uma polia móvel, o cara de 100 cai para 50, porque é a metade. Se eu coloco duas polias móveis, 100, 50, 25 cai para 25, já que eu estou dividindo a metade. Cada polia vai dividir o seu valor pela metade. Entendeu? Se eu coloco 3, 50, 25, 12,5. Então, o cara de 100 quilos, 100 newtons, 1000 newtons, né?
eu vou estar suspendendo exatamente 250 newtons ou algo como se eu estivesse suspendendo 12,5 kg de massa. Tá? Poliamóvel, então, é pela metade. Cada poliamóvel pela metade. Centro de massa. Centro de massa nada mais é do que o ponto de equilíbrio que as massas têm. Num corpo extenso ele é um pouco mais complicado. No ponto material eu tenho que nada mais do que localizar esses pontos em um eixo cartesiano e fazer a soma dessas massas multiplicado pelos seus valores, que aqui eu tenho, ó. Então, ó, o centro de massa, a coordenada x massa é a massa 1 vezes a sua abscissa x1, a massa 2 vezes a sua abscissa, a massa 3 vezes a sua abscissa, dividido pela soma das massas. Então eu vou ter um valor de uma coordenada x, que é o meu ponto x de massa. Y, eu vou ter massa vezes a ordenada y, massa 2 vezes a ordenada y dela, massa m vezes a ordenada y dela, dividido pela soma das massas. Lembrando que esse valor aqui quer dizer somatório. Show de bola? Então, ó, cada ponto tem uma abscissa e uma ordenada. Cada ponto tem uma massa. Então, pego essa massa se eu quiser o eixo x. Saber o valor do eixo x. Então, é massa vezes abscissa x, depois massa vezes quantos pontos eu tiver, quantas contas eu tenho que fazer. E vou dividir pela soma de todas as massas que eu quero calcular o centro de massa. É tranquilaço, é show de bola. Tá ok? Em corpos extensos, que a gente vai ver na próxima semana, é possível aplicar a propriedade de simetria para que eu determine o centro de massa. Por exemplo, um triângulo, se eu utilizar o baricentro, eu sei onde vai ser o meu centro de massa. Baricentro é o encontro das três sevianas medianas, que ponto médio a vértice. Encontrei o baricentro, ali vai ser meu centro de massa. O quadrado, como as diagonais iam se encontrar no ponto médio, da mesma forma. O círculo, o centro do círculo funciona dessa forma. O retângulo, o ponto de encontro das diagonais. Então, esse será o centro de massa em figuras homogêneas, ou seja, figuras que possuem lados congruentes ou iguais. Tá? Só para demonstrar para vocês como é que está lá no exercício resolvido do livro de vocês, eu tenho lá um exercício utilizando cordas ideais, ou seja, cordas que não possuem massa, que não altera o valor da massa. Como é que eu calculo como seria esse cara aqui? Então eu tenho um bloco A e dois rapazes fazendo 30 graus pesando. Como é que ficaria isso? Eu tenho que montar um eixo cartesiano, conforme está aqui embaixo, ó. Eu monto um eixo cartesiano. A tração que esse cara vai aqui, eu tenho no eixo Y, também eu vou ter no eixo X. Da mesma forma esse cara aqui no eixo Y, no eixo X. E aí, como esse cara está em equilíbrio, significa o quê? O peso puxa para baixo. Então, o peso tem que ser igual a essas duas forças que estão para cima, já que esse cara está em equilíbrio. Então, soma essas duas no eixo Y para cima, ela tem que ser igual ao valor do peso para baixo. Da mesma forma, no eixo X que está para cá, tem que ser igual ao eixo X que está para cá. E aí basta fazer o valor das composições que eu tenho que calcular. Gente, ó, um abraço. Nós vimos corpos com pequenas dimensões nesse capítulo. No próximo capítulo nós vamos ampliar esse assunto para ver corpos extensos. Então vai ser equilíbrio de um corpo extenso. Vamos falar sobre alavancas, sobre algo bem interessante também, tá? Um abraço, espero que vejo vocês na próxima semana. Que tenham feito uma boa prova também, tá?